Olá a todos! Durante este mês de outubro, aqui nas nossas noites de ensino, iremos falar sobre luta. Luta e vence. E vamos estudar a história de uma das personagens, de um herói, dos guerreiros mais fortes da história de Israel, Sansão. Mas que ao mesmo tempo que ele era forte, nós podemos ver que ele tinha ali algumas fraquezas, que ele nem sempre fazia as coisas da maneira que devia fazer. E a questão para nós neste mês é: será que nós somos diferentes? Será que nós somos algo parecidos com Sansão? Então vem descobrir como podemos fazer mais e melhor. Vem descobrir, vem fazer parte, tu não vais querer perder. Boa noite, queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos à nossa quarta e última sessão desta série, onde nós realmente estamos a lutar, onde estamos a falar sobre a nossa vida, como e quando nós devemos lutar. E a semana passada nós falámos um pouco sobre as nossas emoções, algo que nós vemos que nos afeta a todos e que vimos através da vida de Sansão o perigo que há na nossa vida quando nós somos guiados pelas nossas emoções ao invés de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Emoções essas como a ira, e vemos na vida de Sansão o problema que era quando ele era movido pela ira. Nós vemos que ele matou homens inocentes, que ele colocou-se sempre em problemas por não saber controlar a sua ira. Outra emoção que nós estudámos a semana passada e que precisamos de nós controlar na nossa vida também é a do orgulho pessoal. É aquele gabar, aquele chamar as atenções, aquele virar os holofotes todos para nós e dizer: olha o que é que eu fiz, olha que bom que eu sou, olha o que eu sou capaz de fazer. E na vida de Sansão nós vemos isto, quando ele mata um leão e quando ele mata 1000 homens, ele começa a virar os holofotes todos para ele. Olha o que é que eu fiz, olha como eu sou bom. Mas aquilo que é interessante é nós vermos o que a palavra de Deus diz antes de cada conquista na vida de Sansão. E antes de ele matar o leão e antes de ele matar os 1000 homens, a palavra de Deus diz: naquele momento o Senhor apoderou-se de Sansão. Deus é que dava a força a Sansão. Deus é que se apoderava dele. Deus é que lhe dava esta capacidade, mas Sansão, no final dos seus feitos, no final das suas conquistas, ele, em vez de apontar para Deus, ele não: olha para mim, olhem como eu sou bom, olhem como eu sou forte. E há um grande perigo, tão grande nesta atitude também na nossa vida, quando nós olha para mim em vez de olha para Deus. Então nós precisamos de, também nós, tal como Sansão precisamos nós também controlar esta emoção do orgulho pessoal. Mas aquilo que acabámos por concluir a semana passada é que, apesar de Sansão ter sido guiado durante toda a sua vida pela ira, pelo seu orgulho pessoal, pelas suas emoções, aquilo que nós vimos é que no meio da sua necessidade, no meio do seu problema, onde parecia que já não havia volta a dar, ali ele se lembrou que era Deus que poderia suprir as suas necessidades. Precisamos também nós de, enquanto guerreiros, e apesar de já termos errado muito, de já termos feito escolhas erradas, de podermos até ter sido guiados pelas nossas emoções, pela nossa ira, como a vida de Sansão, pelo nosso orgulho pessoal, precisamos nós de parar e de: Deus, eu preciso de Ti. És Tu, eu sei que és Tu que supres a minha necessidade. Isto foi um pouco do que falámos a semana passada e hoje, para concluir esta série, vamos estar a falar sobre pequenos passos, grande destruição. E durante estas semanas eu gosto de começar esta nova sessão sempre assim, porque nós temos estado a ver a vida de Sansão e aquilo que temos visto é a vida de um homem a quem Deus tinha dado um propósito de vida, a quem Deus tinha dado um grande potencial, a quem Deus tinha dado uma força sobrenatural.
mas que ao mesmo tempo era um homem fraco. E por causa da sua fraqueza até de caráter, ele colocava tudo isso em risco. O chamado que Deus lhe tinha dado, a força e a capacidade que Deus lhe tinha dado, o propósito que Deus lhe tinha colocado. Mas um pouco até contrário a este pensamento, nós chegámos ao versículo 20 do capítulo 15 a semana passada. E no versículo 20 do capítulo 15 nós vemos que Sansão governou, liderou Israel durante 20 anos. E então nós chegamos aqui e podemos pensar, bem, até que enfim que ele deixou para trás as suas loucuras, até que enfim que ele deixou as suas más decisões e agora sim ele vai começar o propósito que Deus tinha para a sua vida. Até que enfim que ele está no caminho certo agora. Mas será que foi mesmo assim? Ou será que por outro lado, e apesar de tudo parecer bem, aquilo que Sansão fez foi enterrar os seus problemas, foi ignorá-los, foi varrê-los para debaixo do tapete, como costumamos dizer, e como costumamos também nós fazer. Tentamos esconder, tapamos os nossos problemas, aquilo até que nos leva ao mal, a errar tantas vezes, e não o enfrentamos, não tratamos desses problemas, simplesmente vivemos em negação. Não, isto na minha vida não existe. E não, esse problema não existe. Mas a questão que nós vemos na vida de Sansão e trazendo também para a nossa vida é que realmente haviam problemas na sua vida que precisavam de ser tratados. Porque a pergunta que se coloca, se nós pensarmos na vida de Sansão, é que no capítulo 15 nós acabamos por ver que tudo está bem na sua vida, mas um pouco mais tarde, ali a meio do capítulo 16, um pouco para o final, nós vamos ver que ele está preso pelos seus inimigos, que lhe tiraram os olhos, uma completa humilhação, uma completa derrota na vida de Sansão, e aquilo que poderemos pensar é, espera aí, como é que um homem com o potencial que ele tinha, com a capacidade que ele tinha e que agora nós até vemos que ele encaminhou a sua vida, que ele agora estava no caminho certo, como é que um homem destes foi parar ali àquela prisão, foi parar ali àquela destruição? E então nós vamos ler o que é que começa por acontecer no capítulo 16. E diz assim, Juízes 16, do 1 ao 3. Certo dia, Sansão deslocou-se a Gaza, cidade dos filisteus. Ali encontrou-se com uma prostituta e passou a noite com ela. A população de Gaza descobriu que Sansão lá estava e esperou-o fora, pondo guardas à porta da cidade. Mas durante a noite foram descansar, dizendo consigo mesmos, vamos esperar até ao romper do dia e então matamo-o. Porém, Sansão ficou na cama só até à meia-noite. Quando se levantou, forçou a porta da cidade e arrancou-a inteira, porta, batentes, postes e ferrolhos. Pôs às costas e levou-os até ao cimo da colina que está em frente de Hebrom. Até aqui, aquilo que nós vemos na vida de Sansão é algo muito comum a muitos de nós. A maioria das pessoas, ela não destrói a sua vida num ato assim como que de repente. A maioria das pessoas destrói a sua vida fazendo-o em pequenos passos. É isso que nós vemos no versículo 1. Nós vemos que Sansão teve um caminho a fazer. É isso que nós vemos em outras histórias da Bíblia, como por exemplo a história do rei David e Batseba. Houve um dia que David olhou para uma mulher casada. Houve um dia que David decidiu continuar a olhar. Houve um dia que decidiu continuar a ir em frente mesmo sabendo que era errada. E decidiu chamar aquela mulher casada para se deitar com ele. E a história continua, mas aquilo que nós vemos são pequenos passos que levaram à destruição naquele episódio da vida de David. E aqui está Sansão. Neste dia ele vai até Gaza. E o que era Gaza? O que é que nós vemos que é Gaza?
era simplesmente o quartel-general do seu inimigo. Era o quartel-general dos filisteus, do inimigo de Deus, que o tinha chamado o inimigo do povo de Deus. Mas aí está ele a andar vários quilómetros para dormir com uma prostituta. Logo agora que parecia, né, que Sansão tinha estabilizado a sua vida, que tinha realmente encaminhado a sua vida pelos caminhos que Deus tinha para a sua vida, mas acaba por pôr isso tudo em causa só para se desfazer os seus desejos carnais. E Sansão, então, vamos pensar nisto, ele sai do sítio onde está e ele faz vários quilómetros para chegar a Gaza. Há ali um caminho inteiro para ele pensar bem no que é que está a fazer. Há ali um caminho de quilómetros e quilómetros onde ele tem a oportunidade de parar e de dizer: espera aí, eu tenho de dar meia volta, espera aí, não é para aqui que Deus me está a chamar, não é para aqui, eu não me posso meter mais em problemas. Mas aquilo que nós vemos é que passo a passo ele acaba e ele está a caminhar para a sua destruição, para arruinar a sua vida, passo a passo. Ele tem vários quilómetros para mudar de rumo, mas não é isso que acontece. E na nossa vida, como é que é? Quantas oportunidades é que nós temos, quantos passos é que nós temos para parar na nossa vida e dizer: não é este o caminho que Deus tem para mim. Quantas oportunidades para parar o caminho da dívida, só porque queremos ter aquilo que aquele tem e entramos em dívidas e mais dívidas. Quantos passos é que demos? Quantas oportunidades é que temos até para parar de mentir? Quantos passos até estarmos realmente enredados em tanta falsidade que ninguém acredita em nós? Quantos passos é que eu tenho para parar de beber até que a bebida ela seja uma dependência na minha vida? Infelizmente não paramos e vemos que temos algumas razões pelas que estamos a perder as nossas batalhas. E a primeira é que muitas das vezes nós estamos a desafiar o nosso inimigo. Reparem no que aconteceu aqui. Sansão sabe que está em guerra, que está em confronto com o povo filisteu. Aliás, o seu chamado era esse, o chamado que Deus tinha para a sua vida era de libertar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Mas aí, no meio da guerra, no meio da batalha, dominado pelo seu desejo carnal, o que é que Sansão vai fazer? Vai se meter no território do seu inimigo. É claro que o seu inimigo, os seus adversários, ao verem isso, esfregam como que as mãos, dizendo: é hoje que nós vamos matar Sansão. Mas aquilo que nós vemos ainda é Sansão a gozar mais com a cara dos seus inimigos. Sansão mais a dizer: olha, eu não tenho medo de vocês. Na hora de ir embora, em vez de sair, como se costuma dizer, de fininho, a sair por onde ninguém o visse, Sansão o que faz é o contrário. Ele vai para a porta principal da cidade, para onde, se alguém o visse, era ali que o iriam ver. E ele, imaginem só este cenário: oh, eu estou aqui, eu não tenho medo, venham vocês. E vai até às portas, até à porta principal, e podemos pensar: bem, se calhar tem a chave, ou se calhar ele vai arranjar uma maneira de não sair, de sair sem fazer muito barulho. Mas aquilo que nós vemos é que ele vai e arranca a porta toda fazendo barulho, mesmo que a dizer: olha, eu estou aqui, venham atrás de mim. E sabem, isto é um exemplo que parece tão parvo na vida de Sansão, mas quantas das vezes nós não somos assim também? Quantas das vezes nós não estamos a meter-nos na boca do lobo, a meter-nos em território inimigo e a dizer: oh, não podes nada contra mim, oh, não consegues, oh, eu vou destruir, como se nós pudéssemos derrotá-lo de qualquer maneira, como se nós pudéssemos aguentar tudo. Atenção ao que a Bíblia fala acerca do nosso inimigo. O inimigo procura a quem tragar.
Então se tu te metes, entre aspas, na boca do lobo, fica fácil tragar-te. Fica fácil tragar-te se tu te metes em situações onde tu estás a desafiar o teu inimigo, sem teres as armas corretas na tua mão. E sabem, a vida cristã, tal como a vida de Sansão, é uma vida de luta, é uma vida de batalha. Não é uma vida de recreio, onde é tudo diversão, onde nós podemos tudo. Não, ela é uma vida e é um campo de batalha. Então nós não podemos estar aí a desafiar o nosso inimigo como se nós pudéssemos fazer tudo, como se, olha, sou o maior, tu não consegues nada. Temos de ter cuidado para não cair, temos de ter cuidado nas nossas batalhas, de não nos armarmos em heróis, de não nos armarmos em Rambo, que eu posso tudo. Porque a verdade é que não podemos. A segunda razão do porquê às vezes estarmos a perder as nossas batalhas é que racionalizamos o nosso velho erro, o nosso velho pecado. Não estou a fazer nada de mal. Não faz mal, ninguém tem nada a ver com isso. É a minha vida. Quantas das vezes nós usamos estas frases no nosso erro? Qual é o mal de Sansão se apaixonar por uma mulher do seu inimigo? Qual é o mal de ele fazer uma aposta com aqueles homens? Qual é o mal daquilo que nós vamos ver a seguir, que ele se apaixona por outra mulher errada? Qual é o mal? A vida é dele. Ele aparentemente não está a prejudicar ninguém. Mas aquilo que nós vemos é que realmente as coisas não estão a correr bem para Sansão. E nós vemos isto, Juízes 16:4 diz: depois disto, Sansão apaixonou-se por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os 5 reis filisteus foram ter com ela e disseram: convence Sansão a revelar-te a razão da sua força e como podemos dominá-lo e amarrá-lo. Se o conseguires, cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Então Dalila falou com Sansão: diz-me, por favor, o que te faz forte. Se alguém quisesse amarrar-te e tirar-te a força, como faria? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco umedecidas, ficarei fraco e serei como qualquer outra pessoa. Então os reis filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco umedecidas, e esta amarrou Sansão com elas. No quarto ao lado havia alguns homens que estavam à espreita. Então ela gritou: Sansão, vêm aí os filisteus. Mas ele rompeu as cordas como se fossem estopa que se deita fogo. E ficaram sem saber o segredo da sua força. Dalila voltou a perguntar então: andas a fazer troça de mim e não me dizes verdade? Por favor, diz-me como é possível prender-te. Sansão sugeriu: se me atares com cordas novas, sem terem sido usadas, serei como qualquer outra pessoa. E assim fez Dalila. Amarrou com cordas novas e gritou: Sansão, vêm aí os filisteus. Os homens, entretanto, estavam à espreita no quarto ao lado, mas ele partiu as cordas como se fossem linhas de cozer. Dalila queixou-se a Sansão: continuas a brincar comigo e não dizes a verdade. Mostra-me como poderei prender. Sansão respondeu: basta tecer as minhas 7 tranças num tiar e fixá-las com a cavilha. Dalila apertou as tranças de Sansão com a estaca do tiar e depois gritou: Sansão, vêm aí os filisteus. Ele despertou e soltou o cabelo do tiar, mas ela não desistiu. Como podes tu dizer que me amas se não me falas com franqueza? Já 3 vezes fizeste troça de mim e ainda não me revelaste o segredo da tua força. Todos os dias voltava com a mesma pergunta, até que ele, cansado de ser importunado sobre o assunto, lhe disse finalmente a verdade: é que nunca me cortaram o cabelo. Fui consagrado a Deus como nazireu desde o meu nascimento. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer outra pessoa. Então Dalila apercebeu-se que desta vez ele lhe falava com franqueza. Enviou a seguinte mensagem aos reis filisteus: venham, porque desta vez ele falou a verdade. Os reis foram ter com ela e levaram dinheiro consigo. Dalila adormeceu Sansão sobre os joelhos
e chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. E assim conseguiu dominá-lo porque tinha perdido a força. E gritou: Sansão, vêm aí os filisteus! Quando ele despertou, pensou que ia conseguir libertar-se como de costume. Não sabia que o Senhor se tinha apartado dele. Os filisteus agarraram-no e tiraram-lhe os olhos. Levaram-no para Gaza, prenderam-no com correntes de bronze e puseram-no a puxar uma mão na prisão. Versículo 22. Entretanto, o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Sansão apaixona-se por esta mulher, Dalila. E basicamente aquilo que aconteceu e que nós vemos é que os reis, os filisteus, eles veem nesse apaixonar, nessa relação, a oportunidade de saber o segredo de Sansão. E parece como que a história se repete, não é? A primeira mulher de Sansão, ela engana Sansão para descobrir o enigma e contar aos seus amigos. E se nós não conhecêssemos o final da história, nós pensaríamos, bem, tenho a certeza que Sansão não vai cair neste erro. Sansão já está vacinado contra isto, ele aprendeu a lição. Mas aí Sansão ele começa como que uma brincadeira e começa como que a Dalila a perguntar-lhe o segredo e ele a mentir. E ele a contar uma história que não era a verdade. E nós podemos pensar, bem, está certo, ele não vai dizer. Não nos vamos preocupar mais com Sansão porque ele está bem encaminhado, ele não vai contar o seu segredo. Mas no versículo 13, Sansão já começa a brincar e já começa a ir longe demais. Apesar dele ainda não ter dito a verdade, ele começa a contar a chave do seu segredo, que é o cabelo. E nesta insistência, e Dalila sabia o poder que havia nessa insistência, no dia após dia. E depois de tanta insistência e depois de dia após dia, Dalila lá consegue descobrir o segredo de Sansão. E é incrível nós vermos e pensarmos nisso, como Sansão ele teve força para matar um leão com as suas próprias mãos, como Sansão teve força para matar 1000 homens, como Sansão teve força para arrancar a porta principal de uma cidade. Mas ali no momento da verdade, quando ele precisava de ter força para segurar o seu voto, ele não teve. Ele não teve força para segurar este voto, este compromisso que ele tinha com Deus perante aquela mulher. E no versículo 17 nós vemos que ele conta a verdade e no versículo 19 nós vemos em pormenor a sua derrota. E tudo isto começou com um não faz mal, é a minha vida. Não faz mal eu apaixonar-me por outra mulher errada. E a terceira razão, porque por vezes nós estamos a perder as nossas batalhas, é que nós achamos que a nossa desobediência não tem custos. Nós vemos isto no versículo 20, Sansão, ele desobedece. Ele conta o seu segredo, ele conta a verdade a Dalila. Mas quando acorda ele pensa que nada mudou, que está tudo normal. Ele pensa que vai safar-se mais uma vez como das outras vezes. Ele nunca imaginou que ele tinha ido longe demais nesta desobediência a Deus. Mas tal como já falámos hoje, nós temos que perceber que Sansão ele não arruinou a sua vida ali de repente. Sansão não arruinou a sua vida ali somente quando conta a verdade a Dalila. Sansão foi arruinando a sua vida em pequenos passos. Um atrás dos outros, que levaram a esta situação terrível onde ele está agora. Tantos passos dados e depois vinha a ele este pensamento que eu vou ser honesto, muitas vezes também vem à minha vida. Eu depois peço perdão. Eu depois peço desculpa. Eu já sei como é que isto é, eu sei que me vou safar de novo. E a minha pergunta para nós hoje é: quantos passos temos dado de nós em direção contrária? Quantos passos de distância é que nós estamos de Deus e do seu propósito para a nossa vida? 2 passos? Muitos passos? Em que ponto até é que nós nos afastamos de Deus? Talvez deixámos de ler a sua palavra, talvez não estamos a dar a devida importância à sua igreja e à comunhão entre os irmãos.
Se calhar deixámos de ter tempo, e este ter tempo é entre aspas para investir na relação com Ele. E com isto, tal como Sansão, nós estamos a viver uma vida de brincadeira, uma vida de leviandade, de falta de responsabilidade, de falta de compromisso. Mas sabem, aquilo que a história de Sansão nos ensina e nos vai ensinar daqui para a frente é que não importa o quanto nos afastamos de Deus, nós ainda hoje nós podemos parar e ainda podemos voltar para o caminho que Ele tem para nós, para o propósito que Ele tem para nós. E a chave para tu e eu nós voltarmos para este caminho é que a nossa força, a tua força está na tua honestidade. Então aquilo que nós vemos na história de Sansão e na nossa história também é que eu estou-me a afastar de Deus até, mas para eu voltar para o caminho certo, eu preciso de ser honesto. Deus, Ele está à minha espera e Ele está à tua espera para te receber e para te fortalecer. Mas para isso tu tens de parar os passos que tu estás a dar na direção errada e tu precisas de ser honesto na tua vida. E tu precisas de parar e dizer: Deus, realmente eu tenho errado nisto, eu tenho feito isto mal, eu tenho falhado nisto. E sabem aquilo que nós vemos, e é surpreendente, eu gosto mesmo do versículo 22. E é surpreendente porquê? Porque ele fala que o cabelo de Sansão voltava a crescer. E parece algo tão básico, né? É óbvio que o cabelo cresce. Mas porquê é que está relatado este pormenor? Parece que sem sentido, é uma coisa normal. Mas Deus com este pormenor, Ele quer mostrar-te a mim e a ti. Que quando nos arrependermos, quando nós paramos e dizemos: realmente eu estou a falhar, mas eu preciso de me arrepender. Quando nós nos arrependemos, a sua graça, ela alcança-nos. Deus, Ele é especialista em fazer de novo, em crescer de novo, em dar outra vez. E temos tanto a aprender aqui nesta reta final com a vida de Sansão. Porque tal como na sua história, não é só porque nós falhamos, e isto não significa só porque nós falhamos que Deus nos abandonou. Nós no versículo 23 em diante, nós vemos realmente um Sansão cego, um Sansão humilhado, sem hipótese de recuperação. E nós vemos aí que os filisteus decidem fazer uma celebração porque o seu Deus tinha-lhes dado o grande Sansão. No versículo 24 e 25 nós lemos: o povo viu e pôs a entoar louvores ao seu Deus. O nosso Deus deu-nos a vitória sobre o nosso inimigo que devastava a terra e matou tantos dos nossos. E na euforia diziam uns para os outros: mandemos chamar Sansão para vir entreter-nos. Quando tiraram Sansão da prisão para os ir entreter, ele ficou de pé entre as colunas do templo. Sabem, eles lembravam aquilo que Sansão tinha feito quando ele tinha a sua força. Mas aquilo que nós vemos agora era um homem completamente humilhado. Era humilhação na vida de Sansão. Ele estava a ser chamado para os entreter. Um homem que era um guerreiro, um homem que era cheio de força, que era cheio de poder, ele agora está a ser humilhado e está a ser chamado para os entreter. Completamente em baixo. E quando ele chega a este ponto tão baixo da sua vida, depois de tanta falha, e para nós também, quando nós chegamos a este ponto, ele vê e nós temos que ver também que há aqui duas respostas que nós podemos dar naquele momento. E a primeira resposta é uma resposta até natural, que é os remorsos. Mas a segunda, ela é uma resposta divina, que é o arrependimento. Sabem, os remorsos, eles dizem-nos: eu sinto-me mal, eu falhei, eu estraguei tudo, não há volta a dar. E muitas das vezes aquilo que os remorsos fazem é até nós colocarmos as culpas nos outros e nas circunstâncias da vida. Se não fosse assim, eu não teria feito. Mas aquilo que nós vemos na vida de Sansão é que ele não escolheu esse caminho dos remorsos, esse caminho natural. Ele sabia claramente que havia uma resposta melhor para um guerreiro que estava ali derrotado.
E essa resposta era divina, que é o arrependimento. Eu errei sim, mas eu peço perdão. Eu não fui fiel, eu não guardei os meus votos, eu não cumpri com o meu compromisso. Infelizmente errei sim, mas aquilo que eu vejo é que eu não posso desfazer o que eu fiz, eu não posso desfazer o meu pecado, eu não posso desfazer o meu passado, mas posso sim arrepender-me. Sabem, os remorsos fazem-nos olhar para trás, ficar parados no que passou, mas sabem aquilo que o arrependimento faz é ele faz-te voltar para Deus. Tu não és aquilo que tu fizeste, tu és aquilo que Deus diz que tu és. É isto que nós vemos na história de Sansão. Ele poderia ter ficado ali estagnado, a olhar para o passado, a olhar para os seus erros e cheio de remorsos. Ei, errei mesmo, não há volta a dar, e agora o que é que eu fiz? Mas ali Sansão fez diferente. Ali Sansão decide voltar-se para Deus. De repente na sua vida parece que começamos a até ouvir os seus pensamentos, como que Sansão a dizer, espera lá, quem é que eu sou? Eu sou aquilo e eu sou quem diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou e Ele diz que eu sou separado para Ele. E Ele diz que eu sou uma pessoa a quem Ele capacitou, a quem Ele deu uma missão, uma tarefa especial, uma capacidade especial. É verdade, eu estraguei tudo, mas olha o meu cabelo, olha o sinal da minha força, olha o sinal do compromisso que eu tinha com Ele, está de volta, está a crescer. Eu não posso mudar o que eu fiz, eu não posso mudar e voltar atrás, mas eu posso sim mudar daqui para a frente. E é como se Sansão traçasse uma linha no chão. E na parte onde ele está é a parte de que tudo era pela sua capacidade, era tudo sobre ele, sobre a sua força, sobre o que ele era ou não capaz de fazer. Mas ele agora, com esta linha, ele decide ir para o outro lado. Para o lado do compromisso real e verdadeiro com Deus. Onde já não era a sua capacidade, a sua força que importava. Ele decide ir para um patamar onde tem tudo a ver com Deus. Nós vemos realmente quando ele está do lado da linha em que é tudo pela sua capacidade, é tudo pela sua força, nós vemos que as coisas não correm bem, que deu muita coisa errada. Mas quando ele se volta para o lado onde tudo depende de Deus, nós vemos no versículo 28 o que acontece. Então Sansão orou, Senhor Todo-Poderoso, por favor, lembra-te de mim, ó Deus. Dá-me a minha força só mais uma vez para eu me vingar dos filisteus que me arrancaram os olhos. E atenção, reparem bem, porque nós vimos até aqui um Sansão cheio de força, cheio de potencial, cheio de capacidade, mas ele agora não é esse Sansão. Ele agora está ali cego, debilitado, mas ele sabe que ele luta como um homem de Deus, como alguém que foi capacitado por Deus, consciente de realmente que ele tinha um chamado, que realmente ele tinha uma missão, mas acima de tudo consciente de quem o tinha chamado. E sabes, tu e eu, na nossa vida precisamos de saber isto. Tal como na vida de Sansão, o chamado de Deus para a nossa vida, ele não desapareceu nas nossas falhas, nos nossos erros. Deus, Ele espera que tu dês realmente este passo de arrependimento, que tu passes realmente aquela linha própria que Sansão traçou e que tu passes a linha para um compromisso real e verdadeiro com Ele. Um sítio onde realmente já não é pela tua força, onde já não é pela tua capacidade, pelo teu intelecto, mas sim por quem Deus diz que tu és e sim pela sua força. Nós podemos estar em baixo como Sansão estava ali, por tudo aquilo que nós passamos, por todas as dores, por todas as falhas, mas nós precisamos de perceber que nós não estamos fora. Como Sansão não estava fora, tu não estás fora. Deus, Ele ainda nos ama e os seus dons são sem arrependimento. Nós precisamos de entender isto, que Deus nunca na caminhada de Sansão se arrependeu de ter dado a força de Sansão.
E Ele também não se arrepende na tua vida. Mesmo nas nossas falhas, Deus ainda pode cumprir o seu propósito. E é isso que nós vemos a terminar a vida de Sansão, versículo 29 e 30. E agarrando-se de uma só vez às duas colunas principais que sustentavam o edifício, gritou: morra eu com os filisteus. Com toda a sua força fez ruir o edifício sobre os 5 reis e todos os demais ali presentes. E assim, no momento em que morria, Sansão matou mais pessoas do que as que tinha matado durante toda a sua vida. Ali no lugar e no momento da sua morte, onde nós vemos um homem fraco até comparado com tudo aquilo que vimos, ali naquele momento, nós vemos o cumprir de Deus na sua vida. Nunca é tarde demais para fazeres aquilo para o qual Deus te chamou. Luta. Vai à luta como o guerreiro que Ele te chamou. Vai à luta como o guerreiro que Ele te chamou e te tem capacitado. E este é o meu desejo, que saiamos daqui homens e mulheres realmente diferentes, melhores guerreiros. Que depois desta caminhada de 4 semanas tenhamos esta consciência que é Deus que nos chama para sermos guerreiros tal como chamou a Sansão. E tal como o chamado que Deus tinha dado a Sansão, o chamado que Deus deu para a nossa vida, ele é divino e ele não pode ser caminhado e lutado pela maneira natural. Nós não podemos continuar a lutar as lutas que Deus tem colocado na nossa vida com as nossas capacidades, pelas nossas forças. Nós precisamos de entender que, tal como na vida de Sansão, nós somos chamados para depender dele. É Ele que nos capacita, é Ele que nos chama, é Ele que nos ensina a enfrentar estas batalhas. E que possamos realmente então sair daqui fortalecidos e animados, sabendo que, olha, realmente até aqui eu tenho lutado pelas minhas capacidades e se calhar não tem dado resultado. Mas eu aprendi que não é pelas minhas capacidades, é porque realmente Ele me chamou. Eu sou um guerreiro usado por Ele. Então hoje nós terminamos a nossa série recordando uma frase que tanto nos acompanhou. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem completamente rendido a Ele. E quando se diz o mundo, fica esta certeza também que as tuas lutas, as tuas batalhas, elas ainda estão para ver aquilo que Deus pode fazer quando tu és este homem completamente rendido a Ele. Sansão era um homem chamado por Deus, com uma força sobrenatural, com uma capacidade sobrenatural, mas é ali no final da sua vida, na sua fraqueza, que nós vemos um homem completamente rendido a Deus. E é ali, naquele momento, que nós vemos aquilo que Deus é capaz de fazer, o seu propósito na vida de Sansão. Eu quero ser este homem. Eu quero ser este homem completamente rendido a Ele. No lugar onde tu estás, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por esta caminhada que nos tens ensinado a lutar. Obrigado também, Deus, pelo exemplo da vida de Sansão. Muitas vezes a fazer tanta coisa de errada, mas tão parecida connosco, tão parecido connosco que Sansão é. Pai, obrigado porque mesmo assim nós vemos que apesar de todos os nossos erros, apesar de todas as nossas falhas, Tu ainda nos chamas para lutarmos o propósito que Tu tens para nós. Pai, obrigado porque Tu não desististe de Sansão e Tu não desistes de nós. E Deus, eu hoje saio daqui e o meu desejo é que os meus irmãos saiam daqui também com este desejo. Eu quero ser este homem completamente rendido a Ti. Eu quero ser, no meio da minha luta, no meio da minha batalha, este homem completamente rendido a Ti. E eu sei que é aí que eu vou ver a vitória. E que nesta vitória os holofotes não venham para cima de mim, Deus, mas que tudo na minha vida possa apontar para Ti, aquele que merece toda a honra e toda a glória, Deus.
Obrigado, Pai, por esta caminhada e por esta série que podemos estar a estudar. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é tudo. Deus abençoe.